Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com muitas informações. Conversamos rapidamente com Marcos Braz e tiramos algumas dúvidas a respeito da situação envolvendo o Flamengo no mercado da bola, lei do silêncio, se vai continuar. A gente vai falar sobre Claudinho, informação importante sobre Claudinho, tem valor, forma de pagamento e uma estratégia da diretoria do Flamengo que pode ajudar e que já ajudou em outras negociações. Nós já vamos falar sobre isso, vamos comentar também sobre renovações de Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Tem também por que o Flamengo não tenta a contratação de Wendel. E faz sentido a informação que eu vou passar para vocês. O Wendel, que também joga no Zenit, tal como Claudinho. Que papo é esse de São Paulo ter tentado convencer Jean Lucas a vir para o Flamengo, mas o jogador preferiu ir para o Santos? Será que isso é verdade? Também falaremos sobre isso. Tem muita coisa para a gente abordar. A explicação do chefe da arbitragem não ter dado o gol do Gabigol, ter marcado impedimento naquele lance contra o Atlético Paranaense. Nossa, haja assunto. Senta aí, fica ligado, porque tem muito assunto no vídeo de agora. Mas antes, galera, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, para vocês darem um like no vídeo, ativarem a notificação, compartilharem o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim ajudar o canal Vene Casagrande, crescer cada vez mais. Com a sua colaboração, eu tenho certeza que vamos bater aquela meta que estipulamos para essa temporada. Em 2023, chegar a 300 mil inscritos. Será maravilhoso se eu conseguir atingir essa meta. Claro, só vou conseguir com a ajuda de vocês. Vocês ajudando aí, com certeza a gente vai chegar a esse número. Então solta o dedo no like, ativa a notificação. Se quiser ajudar de maneira financeira, tamo junto. O Pix está aqui na descrição. Vamos para as informações? Vamos lá. Começar pela justificativa do árbitro para dar cartão amarelo ao Gabigol ontem. Que coisa lamentável. Gabigol, vou resumir aqui para não tomar muito tempo de vocês. O Gabigol levou o cartão amarelo pura e simplesmente por comemorar. Comemorou na frente da torcida adversária. Jura, o estádio era do adversário, o Gabigol estava jogando fora de casa. Então a chance de ele comemorar na frente da torcida adversária, obviamente, é maior. Você queria o que, árbitro? Que ele corresse até o outro lado para comemorar com a torcida? Isso não existe, gente. O Gabigol só levou esse amarelo por ser o Gabigol. E que implicância com camisa 10 do Flamengo. Eu não estou querendo dizer que o Gabigol está sempre certo, não. Mas ontem ele levou amarelo por comemorar. A arbitragem do futebol brasileiro já é horrível. Eles já estragam os jogos. Agora querem estragar o espetáculo também. Não existe. Gabigol, não deixe de comemorar. Continue comemorando. Leve cartão amarelo por comemoração. Eles não podem acabar com a graça do futebol. A graça do futebol é essa. Então, na minha opinião, Gabigol levou o cartão amarelo de forma errada. O Gerson foi expulso, na minha opinião, erradamente. Não era para ele ter sido expulso. Não mesmo. Foi uma troca de empurrão. O Gerson foi separar, na verdade. Ele e o Thiago Heleno do Atlético Paranaense foram separar. Nem sei quais eram os outros jogadores que estavam na confusão. Uma arbitragem horrível. Horrível. Aí eu tenho que ver o presidente da comissão de arbitragem, o Wilson Seneme, anota esse nome aí, o Wilson Seneme, o presidente da comissão de arbitragem, analisar a polêmica do impedimento lá do Gabigol e dizer o seguinte: a gente vê claramente que as linhas estão afastadas e a vermelha, que no caso era do Gabigol, aparece na frente. A opção da câmera é de referência do árbitro de vídeo, é uma escolha dele, para a maior segurança do resultado final. Mas independentemente da câmera, o resultado é o mesmo. Elas estão sincronizadas. O que garante o sistema? O uso da ferramenta de maneira correta. É mais difícil fazer a linha nessa câmera do que na outra câmera. Mas independentemente da câmera que eu eleja, o resultado final dessa jogada vai dar impedimento. Gente, ele está defendendo. Ele continua dizendo que o árbitro aceitou. Isso é inadmissível. Inadmissível. O Flamengo ontem foi garfado, para não dizer outra palavra. Um absurdo. E o Wilson Seneme, chefe da arbitragem, ele continua defendendo os árbitros ruins. A todo momento. Ele disse que no jogo contra o Palmeiras não foi pênalti do Richard Rios em cima do Everton Ribeiro.
A mesma pessoa está dizendo que ontem o árbitro acertou ao dar impedimento no lance do Gabigol, sendo que só ele viu impedimento. Todo mundo viu. Gente, eu não vi uma pessoa dizer que o Gabigol estava impedido. Foi lance legal. Tiraram um gol do Flamengo. Eu fico imaginando se esse lance tivesse decidido a classificação do Flamengo. O planejamento do Flamengo poderia ir para o espaço graças a um erro de uma pessoa. Não dá mais para tolerar. Diante dos fatos, ontem a diretoria do Flamengo, vocês sabem, adotou a lei do silêncio. Treinador e jogadores não falaram com a imprensa após a partida. Já falei sobre isso aqui no canal, falei também no SBT Esporte Rio. Eu sou contra esse tipo de atitude, mas nesse momento eu super entendo o Flamengo. Entendo. Aí vocês vão me perguntar assim, Vene, vai continuar no próximo jogo? Não. A ideia da diretoria do Flamengo, departamento de futebol, é não continuar no próximo jogo. Foi uma forma de se manifestar para esse jogo contra o Atlético Paranaense, que de fato foi um absurdo. E eu entendi, ao conversar com o Marcos Braz, o contexto da lei do silêncio. Eles já foram à CBF várias vezes para falar sobre arbitragem. Várias vezes. Dando sugestões para entender o que pode melhorar. É um bom relacionamento. A diretoria do Flamengo tem um bom relacionamento com a CBF, com o Wilson Senene. Só que dessa vez, no entendimento da diretoria, a arbitragem passou dos limites do erro. E de fato passou. A verdade é essa. A verdade é essa. Mudando de assunto, galera, falar de mercado da bola. Muita gente me questiona nas ruas, aqui nas redes sociais, por que o Flamengo não tenta a contratação de Wendel, jogador que ainda não se apresentou ao Zenit da Rússia, que quer voltar para o futebol brasileiro, sobretudo após uma perda familiar importante que ele teve, infelizmente. O Zenit quer liberar o jogador, entende que, beleza, a gente topa liberar, mas tem que se apresentar, vamos conversar. O Zenit abre mão do jogador, abre mão entre aspas, negociaria o jogador. E por que o Flamengo não tenta? Perguntei isso. E a resposta que eu obtive foi, primeiro, o Flamengo está tentando a contratação do Claudinho. Se fosse conversar com o Zenit para contratar o Wendel, seriam 2 negociações em andamento com um time só e seria extremamente difícil o Zenit liberar os 2. Muito difícil. O foco do Flamengo nesse momento é Claudinho. Por quê? Porque o Wendel, no passado recente, no último ano, o Flamengo negociou. Na ocasião, as conversas estavam evoluindo muito bem, quando de repente o jogador foi e renovou com o Zenit, ou seja, optou por ficar na Rússia. Por conta disso, o Flamengo obviamente não gostou dessa postura nos bastidores, beleza. Por conta disso tudo que eu estou falando para vocês, o Flamengo não está tentando a contratação de Wendel. Por conta disso tudo. Primeiro, focando em Claudinho, a meta é trazer o Claudinho. Segundo, por conta do relacionamento que ficou azedado, digamos assim, azedou um pouquinho, por conta dessa atitude do Wendel num passado recente. Mas, nesse momento, o Flamengo não tenta o Wendel porque entende que poderia prejudicar na negociação com o Claudinho. E o foco é Claudinho. Tanto é que uma proposta já foi feita no valor de 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais ao Zenit, com pagamento durante o tempo do contrato do Claudinho com o Flamengo, ou seja, de 4 a 5 anos de pagamento. O Zenit recusou, o Flamengo entende que é uma negociação difícil, mas entende que é possível, por isso continua tentando, entende que está bem longe de ter um desfecho, seja positivo ou negativo, e a diretoria do Flamengo não descarta ir à Rússia negociar olho no olho com o Zenit. Muito pelo contrário, isso está em pauta. Se eles entenderem que em um determinado momento é necessário viajar para a Rússia, eles vão. E quando eu digo eles, é Marcos Braz e Bruno Spindel, os 2 responsáveis pelas negociações do Flamengo, tanto de contratação quanto de saída de jogador, renovação, enfim. Então a diretoria do Flamengo entende que existe a chance de ir para a Rússia. Isso não está descartado, muito pelo contrário. Eles podem ir sim. Para resumir, se eles perceberem que conseguem a contratação, se eles forem para a Rússia, eles vão. É isso. Eles não descartam ir para a Rússia para tentar essa contratação. Poxa, Vene, se eles não foram para a Rússia ainda, quem está negociando com o Zenit? Os empresários do Claudinho estão conversando com o Zenit. E é por isso que a diretoria não descarta uma ida à Rússia para conversar olho no olho com os russos. E os russos são duros na queda. É como se você fosse comprar um carro de uma pessoa que não botou o carro à venda e que não precisa de dinheiro.
Como é que você vai negociar com essa pessoa? Fazer essa pessoa entender que ela tem que vender o carro para você. Nesse caso, a ajuda do Flamengo é o interesse do Claudinho. O Claudinho tem sim interesse em se transferir para o Flamengo, mas não vai brigar em hipótese alguma com o Zenit, bater na mesa, falar, ó, eu quero ir embora. O Alan não fez isso, mas o Alan ajudou muito na negociação do Flamengo com o Atlético Mineiro, porque o Alan virou para a diretoria do Atlético e falou, eu quero ir, eu quero ir. No caso do Claudinho, ainda não chegou a esse ponto, mas o Claudinho já disse ok para a proposta do Flamengo. Então, resumo da ópera sobre o Claudinho e o Wendel é isso. O foco é Claudinho, o Wendel, nesse momento, não é o foco da diretoria do Flamengo, por entender que pode atrapalhar na negociação com o Claudinho, e a diretoria não descarta aí a Rússia negociar com o Zenit olho no olho. Renovações no Flamengo, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Dois assuntos que muita gente me pergunta também. Vamos lá. A resposta que eu obtive é Bruno Henrique e Everton Ribeiro, renovações. O Flamengo não vai mexer com isso durante a janela de transferência. O Flamengo só vai se envolver nesse assunto, só vai mexer nesse assunto após o fechamento da janela de transferência. Esse é o planejamento da diretoria do Flamengo. Ou seja, após a janela de transferência, o Flamengo vai chamar Everton Ribeiro e Bruno Henrique para conversar. Eu não posso garantir para vocês que os dois vão renovar. Eu estaria sendo leviano e mexendo com a emoção, com o sentimento de vocês. Não posso garantir isso. Isso é uma negociação. As duas partes precisam se entender. Mas o Flamengo tem interesse sim e vai chamar os dois para conversar após o fechamento da janela de transferência. Lucas Veríssimo. O Flamengo descarta qualquer possibilidade do que foi proposto pelo Benfica, de empréstimo com obrigação de compra se o jogador atuar em 15 partidas durante o empréstimo. Nesse molde de negociação, esquece. Agora, molde Flamengo, pegando emprestado com opção de compra, beleza, o Flamengo fecha a negociação. Resta saber se o Benfica vai topar isso. Existe uma insegurança da parte do Benfica em relação à lesão que ele teve, mas, enfim, o Flamengo só contrataria esse jogador após uma análise médica, obviamente, tal como fez com o Alan, por exemplo. Para encerrar o assunto, durante a minha conversa com o Marcos Braz, a imprensa, Lucas Mussetti, que acompanha o dia a dia do Santos, setorista do Santos, soltou uma informação dando conta que o São Paulo tentou convencer Jean Lucas, que estava no futebol europeu, enfim, cria aqui do Flamengo, a jogar no Flamengo. Só que o Jean Lucas optou pelo Santos, por se transferir para o Santos. Perguntei ao Marcos Braz e a resposta que eu obtive é: não procede. Se a gente quisesse, esse jogador já estaria aqui. Foi isso que o Marcos Braz me disse. Ele negou que o São Paulo tenha tentado convencer Jean Lucas, negou o interesse, o Flamengo negou. Não teve isso, segundo o Marcos Braz. Mas, lembrando que quem soltou isso foi a imprensa que acompanha o dia a dia do Santos. E o Jean Lucas, de fato, está indo para o Santos, clube que ele defendeu antes de ser vendido ao Lyon, time francês. Na época que ele pertencia ao Flamengo, ele foi emprestado ao Santos. Bom, galera, muitos assuntos aí abordados. Acho que a gente esclareceu muita coisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continuem acompanhando o canal Vene Casagrande. Tamo junto. Um beijo para vocês, um forte abraço. Fui!